Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Iniciaremos com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que fala sempre extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro, a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido ao lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Eu convido a todos, então, que nesse momento possamos fechar um pouquinho nossos olhos. Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós. Tu que nos conheces desde as mais remotas eras e sabes das nossas enormes dificuldades, que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um de nós em buscar-te ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais em nossos ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos nossos benfeitores, nesta noite de estudo e enriquecimento, que através da palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito através da tua mansidão. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, que assim seja. Eu convido então nesse momento a Luciane, que fará a reflexão desta noite. Boa noite a todos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que muitas vezes causa um pouco de medo por puro desconhecimento das pessoas. Essa semana uma amiga minha me pediu: qual que vai ser o tema da tua palestra? Eu falei: obsessão. Dela: cruzes? A pessoa já fica pensando que é uma coisa ruim, né? Aí a ideia de hoje então é desmistificar um pouco sobre a obsessão. Tá muito alto o som? Tá bom. Tá bom? Desmistificar um pouquinho sobre o que é a obsessão e explicar para vocês então como que funciona. No dicionário, o que é a obsessão? É a importunação perseverante, a preocupação contínua, uma ideia fixa, é a escravização temporária da mente para o espiritismo. É o domínio que alguns espíritos conseguem exercer sobre determinadas pessoas para que essas pessoas atuem conforme eles querem, pensem conforme eles querem. Então esse espírito vai fazer com que a pessoa vire mais ou menos uma marionete.
Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Que é assim que o espírito obsessor vai atuando com a pessoa. Ela vai aos pouquinhos, contornando, colocando alguma ideia na cabeça, até que a pessoa vá e comece a agir conforme a marionete do espírito, né? O que causa a obsessão? Assim como um problema no nosso corpo físico pode causar uma deficiência na gente, vamos aqui o exemplo, eu estou usando óculos. Por quê? Porque eu tenho um problema nos olhos. Então é uma deficiência leve que eu tenho, que então faz com que o meu corpo físico reflita isso. Algumas pessoas no estômago, a cabeça, enfim. Já a obsessão é algum problema moral que desencadeia a obsessão. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós temos problemas morais para resolver. Então, ou eu posso ser invejosa, eu posso ser ciumenta, eu posso ter inúmeros problemas. E o obsessor sabe exatamente qual que é o meu ponto fraco. E então é ali que ele vai me atingir. Ali vai ser a válvula de escape para que ele comece a entrar no meu sistema e comece a disseminar as ideias dele para que eu comece a agir conforme o que ele quer. Como que acontece a obsessão? A obsessão acontece, fazer um exemplo de uma rádio. Nós digamos que nós temos uma rádio legal e essa rádio emite uma frequência. A rádio clandestina começa a interferir no sinal dessa rádio que é boa. Então começa aquele sinal, um chiadinho, no outro dia um pouquinho mais de chiado. E se você não perceber, esse chiado vai cada vez aumentando cada vez mais, e quando tu se dá conta, a rádio clandestina tomou conta da rádio legal. E a rádio legal está com o som totalmente abafado e a clandestina está tomando conta do som. É assim que age a obsessão. Então nós temos aqui o desenho do bem e do mal falando conosco. E como é que a gente vai saber que tipo de espírito que está se comunicando conosco? A gente precisa prestar muita atenção, porque os espíritos bons, eles são os espíritos que conversam, que eles nos dão intuição, eles nos dão dicas do que nós devemos fazer, enquanto os maus espíritos, eles são mais incisivos. Eles te dizem o que você deve fazer. E se você não respeitar, não quiser fazer o que eles querem, eles continuam te importunando. Ao contrário dos bons espíritos, eles vão te dar dica. Fala, olha, Luciane, teu sexto sentido, né? Tu fica com aquele sentimentozinho. Tu deveria agir dessa maneira. Parece que tu sente como é que é. Mas se tu não fizer, o bom espírito vai respeitar o teu livre-arbítrio e vai sair, vai se retirar. Já o mau espírito, ele vai ficar ali. O obsessor, ele vai ficar ali insistindo para que você faça as coisas do jeito que ele quer. Uma vez eu atendi uma senhora que ela estava sofrendo um processo obsessivo muito forte e ela me falou, Lu, o que eu sinto, o que eu escuto são vozes de comando para que eu tire a minha vida. Então são as vozes de comando e ele fala exatamente o que eu tenho que fazer. E é isso aí que o espírito obsessor faz. Ele vai tomando conta e a pessoa acha que precisa seguir aquilo que está sendo feito. No livro dos Espíritos, questão 459, tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que é até que ponto, né, os espíritos nos influenciam. E eles explicam para Allan Kardec que eles nos inspiram tanto que de originário são eles que nos dirigem. Então os espíritos são capazes de nos conduzir muito. Por isso que a gente precisa estar sempre vigilante, orando e vigiando, para saber que tipo de espírito está tendo contato conosco. Sabe que essa semana teve o Halloween, né? Poucos dias. E a minha filha estava toda na vibe do Halloween, então ela queria ver filme de terror. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou mostrar para ela, né? Dei uma pesquisada, não achava nada, pensei, sexto sentido ainda não. A idade dela acho que ainda não dá, tinha outros que era muito terror. Daí eu achei lá no Google, Coraline, o nome do desenho. Você acha que esse aqui dá? E fui assistir com ela. Ai, gente, até eu fiquei com medo, na verdade. E é bem assim, ó, para quem tem criança, dá para assistir com a mamãe junto. E até para os mais velhos, assim, é interessante para a gente assistir. Vou dar um spoiler do desenho. Mas é uma menina que ela se muda com os pais para uma casa antiga. E os pais trabalham demais. A mãe dela, por exemplo, não sabe cozinhar. A comida da mãe é horrível. E ela recebe uma boneca de presente de um amigo. E essa boneca, ao nosso ver espírita, seria tipo o espírito obsessor que está de olho. Tudo aquilo que a menina não gostava, ela ia dormir e acontecia no sonho da forma que ela gostaria que fosse. Então ela chega no sonho e a mãe dela cozinha super bem.
Ela chega no sonho e o pai dela não está preocupado com o trabalho, está todo atencioso na vida dela e usou aquilo de caminho para chegar na mente da menina. Aí não vou contar o final do filme, né, do desenho, mas é assim que o espírito obsessor age. Ele tem essas informações privilegiadas, assim como a boneca tinha naquele desenho. A boneca sabia o que a menina queria, o que estava doendo nela, o que ela gostaria de mudar, e ela foi no ponto fraco. E o espírito obsessor é assim. Por exemplo, se eu for uma esposa muito ciumenta, ele vai saber. Então ele vai chegar, meu marido foi viajar, aí ele vai chegar. Ah, tu tá aí no sofá cuidando das crianças? Teu marido pode estar lá, né? E eu começo a mirabolar mil coisas na minha cabeça. E Deus já cria um cenário na minha mente que não existe e eu já estou totalmente perturbada com uma coisa que nem aconteceu. E vai dando brecha para o espírito obsessor chegar. Segundo Divaldo, há muito mais gente obsediada que se pensa. Estamos sempre sob a influência dos espíritos. Ou nós somos inspirados ou obsediados. Então é aquela figurinha anterior. Ou a gente está sendo inspirado por um bom espírito para fazer alguma coisa legal e boa, ou nós estamos sendo obsediados por um mau espírito para que nos conduza por um caminho não tão legal assim. E tem duas histórias do Divaldo, que uma delas ele conta que ele estava no centro espírita e uma mulher chegou lá desesperada atrás dele. Ela, Divaldo, fui no centro espírita tal e me falaram que eu tenho 6 espíritos obsessores comigo. Ele, nossa, 6, parabéns, que bom, porque eu tenho muito mais. Todo mundo tem, né? Não adianta, a gente tem nossas falhas morais, é por ali que eles agem. Cabe a nós decidir até que ponto nós vamos deixar ele entrar na nossa casa ou não. E a outra história do Divaldo, que tinha um espírito obsessor, que era muito audacioso e estava sempre atrás do Divaldo, comparecia frequentemente nas reuniões mediúnicas em que o Divaldo participava, e apesar das diversas conversas, ninguém conseguia dobrar esse espírito. Aí um dia chegou uma criança que foi abandonada na mansão do caminho. Como vocês sabem, né, o Divaldo tem vários filhos adotivos, já perdi as contas de quantos são, mas tem muitos. E deixaram essa criança, chamaram o Divaldo, e o Divaldo pegou esse bebê no colo. Quando ele pegou o bebê no colo, esse espírito obsessor apareceu. Falou, Divaldo, você ama essa criança? Ele falou, amar eu ainda não amo, mas tenho certeza que vou amá-lo sim. E ele começou a chorar, porque essa criança tinha sido a mãe desse obsessor em outra vida. E vendo que o Divaldo ia acolher essa criança e trazer para morar com ele, que seria mais um filho dele, então o espírito foi convencido. Não se sabe o que tinha acontecido entre os dois, né? Mas foi através do amor, então, que esse débito foi resgatado. E vocês me ouvindo até agora, vocês devem estar pensando, então o obsessor é um espírito do mal, teoricamente, que está prejudicando alguém que está aqui encarnado. Mas, na verdade, não é só assim que as coisas funcionam. Nós temos diversas formas de obsessão e eu trouxe algumas delas aqui para vocês. A obsessão de encarnado para encarnado. Aqui é mais comum do que se pensa. Então, é a pessoa que tem ciúmes de ti, que tem inveja dos outros. Então, ela acaba desencadeando uma obsessão com aquela pessoa por ter inveja, por ter ciúmes. Muitas vezes a obsessão é mascarada com o nome de amor. Querem ver um exemplo? O meu marido ele gosta tanto de mim que ele não quer que eu vá trabalhar fora. Ele quer que eu fique trancada em casa cuidando só de nós. Amor, né? Será que é amor mesmo? Será que ele está preocupado tanto assim contigo? Ou será que ele não quer que os outros te vejam, que você saia, que você tenha a tua vida? Será que não é um processo de obsessão ali? Que ele quer você só para ele? Ou os pais que algumas vezes tiranizam os filhos, né? Porque é meu filho, então tu vai ter que fazer medicina. Não tem o que tu gosta, que tu não gosta. Tu vai fazer medicina e pronto. Né? Não deixa o filho seguir o caminho dele, não deixa ele decidir o que ele quer da vida. Então acaba tiranizando em nome do amor a vida de alguém. Acaba cortando o direito dela de ir e vir, de decidir o que ela quer fazer da vida, em nome do suposto amor, que acaba virando uma obsessão de encarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Nós aqui podemos obsediar alguém que já morreu. Aí sim também pelo amor. Às vezes a gente gosta tanto da pessoa que a pessoa foi, chegou a hora dela, mas eu tô aqui segurando. Não, fica aqui comigo, porque que você foi, tu faz muita falta. E a pessoa não consegue ir, né? Até tem uma chargezinha que eu trouxe aqui, a mulher no atendimento fraterno. Ela fala, me ajuda, eu sinto meu marido sempre junto de mim. Aí o marido lá, já desencarnado, me ajude, ela só vive pensando em mim. Está ele no centro espírita pedindo socorro, porque na verdade é a mulher que está prendendo ele ali.
Então isso também é comum de acontecer. Obsessão recíproca. São quando duas pessoas, uma causa obsessão na outra e é difícil de você cortar. A gente usa muito esse exemplo da simbiose que tem nas plantas, né? Tem as algas marinhas, que é como se uma planta se alimenta da outra. Às vezes uma se beneficia mais do alimento da outra. E é isso que acontece com a energia, a obsessão recíproca. Um se beneficia mais da energia do outro, mas a um está obsediando o outro. Parece que um precisa da energia do outro. Então precisa cortar as duas obsessões. Os dois precisam perceber que estão passando por esse processo, para que eles entendam o que está acontecendo e se desvinculem. Desencarnado para desencarnado. Aqui muitas vezes acontece quando tem alguma coisa mal resolvida na vida que eles passaram. Então os dois desencarnam e ficam se perseguindo depois de desencarnados. Ah, porque você fez isso para minha família, porque você fez isso, fez aquilo, e eles não conseguem se desenrolar. Nenhum dos dois consegue seguir o seu rito, o seu rumo na vida espiritual, porque um ainda está preso na vida do outro. E desencarnado para encarnado, que é esse que a gente vê com mais frequência aqui no Centro Espírita, né? Que são então as pessoas que desencarnaram e estão ainda vivenciando aquilo que a gente teve em outra vida e não conseguem então perdoar. Por exemplo, não aconteceu, né? Mas só para vocês terem um exemplo. Estou aqui eu dando palestra. Daí eu venho na reunião mediúnica e vem um cara. Ah, vocês estavam ouvindo a Luciane? Pois é, vou contar para vocês que ela está ali fantasiada de mulher. Na verdade, ela é o João, 1,90 m de altura, que na vida anterior aqui fez isso e isso com a minha família. Aí está lá pagando de boa moça, dando palestra para vocês, vocês estão acreditando. Porque ele está preso ainda lá. Então ele me olha e ele não vê a Luciane, ele vê o João, 1,90 m, e fez alguma coisa para a família dele na outra vida. Ele não consegue ver que a chave virou, que o meu espírito prosseguiu, que eu desencarnei, encarnei de novo e estou seguindo uma nova vida. Então ele não tem essa percepção. E enquanto ele não consegue perdoar, ele não vê tudo o que aconteceu. E as pessoas ficam presas no momento que elas sofreram, né? Só que muitas vezes, tem uma história no livro da Sueli Caldas Schubert, até ia mostrar para vocês no começo, esqueci. Eu usei esse livro de base para fazer a palestra. É da biblioteca, se alguém quiser emprestado para estudar, ele é muito bom. Conta uma história, acho que é nesse livro, que eu li uns 3, aí posso me confundir, de uma mulher que ela estava obsediando um homem que estava com câncer. O cara estava com câncer no estômago. E daí ela falava, bem feito, né? Está pagando tudo que ele fez comigo. Daí trouxeram o cara para a reunião mediúnica e foi feito, aberto, né, os planos dele, então, e foi tratado, né? E apareceu assim, esse espírito. Ele falava, pois é, porque na outra vida eu estava grávida dele, ele me deu veneno, morremos eu e a criança, porque ele não queria ter o filho. Então, bem feito que ele está com câncer de estômago, está pagando pelo que fez conosco. Aí, na reunião mediúnica, puxaram ela para uma vida anterior a essa. E aí ela percebeu que quem tinha feito mal para ele primeiro foi ela. Ela, opa, né? Ela estava tão presa naquele passado que ela não conseguia ver o todo. Quando ela percebeu que ela fez mal primeiro, ela perdoou ele. E daí encerra, então, o processo obsessivo. Por isso que é muito importante que quando a gente vai dormir, vai fazer uma oração, que a gente peça perdão. A gente não lembra, mas a pessoa às vezes ainda está presa ali do nosso lado, o obsessor, querendo que a gente sofra, querendo vingança, querendo alguma coisa, porque ele ainda não percebeu que as coisas mudaram. E não raramente o homem, ele pode ser obsessor de si mesmo. Aqui são pessoas que são doentes da alma. Então ela mesma, ela fica se obsediando. Ah, porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque eu sou fraco, e se coloca um monte de defeito e não consegue dar um passo à frente para a vida. Não tem às vezes nenhum obsessor ali com ela. Ela mesma está se causando obsessão. Tem uma piadinha até naqueles Amigos da Luz que ele fala, é o obsessor na fila, né? Ele fala, o senhor quer ser tratado? Não, nem preciso, porque ele mesmo é o próprio obsessor de si. Ele já está fazendo tudo de mal para a vida dele, para dar errado, eu nem preciso atuar. Então esse é o caso da auto-obsessão. Então, o obsessor, gente, todos nós, ou nós somos, ou já fomos obsediados, todos nós. A gente não precisa ter esse medo de que se fazer de vítima, que se isso aconteceu por 2 razões, ou a gente fez alguma coisa que desencadeou essa obsessão numa outra vida, ou nós estamos com o nosso campo aberto, com a sintonia com aquela rádio ruim.
Se eu estiver bem sintonizada com os pensamentos, com a minha evolução moral, se eu procurar me corrigir toda vez que eu faço alguma coisa de errado, toda vez que eu penso errado de alguém, toda vez que eu sinto inveja, ciúmes, raiva, eu tentar me corrigir, eu não vou abrir a portinha para o obsessor entrar. Então também tenho a minha nota de culpa. E o obsessor, a gente também já pode ter sido obsessor de alguém, podemos ser obsessores, e eu quero que vocês tenham uma visão que o obsessor não é uma pessoa ruim. É só uma pessoa que às vezes não aprendeu a amar ainda. Não aprendeu a amar aquela pessoa, não aprendeu a perdoar. A partir do momento que ele tiver oportunidade, discernimento e conseguir entender, ele vai deixar de ser um obsessor. Ele vai seguir a vida dele e vai seguir. Por isso que a gente precisa tratar o obsessor com muito carinho, com muito amor, com respeito, porque ele também muitas vezes já foi vítima. Só precisa aprender a perdoar. Eu trouxe aqui os graus de obsessão, para vocês terem uma ideia geral da obsessão. A obsessão simples. A obsessão simples, como o próprio nome já disse, ela é um pouco mais fácil. A pessoa por si só consegue perceber que está sendo obsediada. Então ela escuta uma voz, ela se sente incomodada, ela começa a ter explosões de raiva, chora demais, e ela percebe que aquele sentimento não é dela. Então ela vem, procura o centro espírita, consegue ser tratada, consegue rezar em casa, mas ela consegue ter essa percepção de que tem alguma coisa que não é dela que está incomodando ela. A fascinação já é diferente. A fascinação, o espírito obsessor, ele já conseguiu tomar mais conta. Então ele é ardiloso, ele é hipócrita, ele simula falsas virtudes, ele chega, Luciane, você é muito boa nisso aqui. E começa a ter, colocar na cabeça que tu é muito boa, que os teus amigos não são tão legais assim, que a tua família não está certa, que só você está certo, que está todo mundo contra você, como é que ninguém enxerga que só você está certo? E você vai entrando naquele círculo de que você está certo, todo mundo está errado, ninguém gosta de você, está todo mundo errado. Se você perceber que isso está acontecendo contigo, tenho boa notícia. Não é fascinação. É obsessão simples. Você vai conseguir sair sozinho. Porque na fascinação, ele tem plena convicção de que ele está certo e não adianta nenhum de vocês, família, parente, centro espírita, falar que ele acha que a pessoa está errada. Porque ele já está fascinado. Então precisa sim de muita ajuda nesse caso do centro espírita, da família, às vezes de terapeuta, precisa, às vezes de uma ajuda de um médico para sair desse circuito, porque sozinha a pessoa não consegue. Na fascinação, eu lembro quando eu era criança, para vocês memorizarem, olha que triste. Claro, quando eu era criança eu achava engraçado, mas eu conheci uma mulher, ela tinha minha idade na época, que ela estudava, trabalhava, ia para casa, cuidava dos pais, vida normal. Mas na cabeça dela, ela era namorada do Cid Moreira. Que era o Cid Moreira que apresentava o jornal. Então ela tinha que estar em casa naquele horário. Ele dava boa noite, ela dava boa noite e ninguém podia falar nada enquanto ela estava assistindo o jornal, porque ela estava com o namorado dela. O que aconteceu? Ela morreu sem ter ninguém. Isso aí certamente, eu quando era pequeno achava, Mas hoje estudando, penso, não, gente, provavelmente era uma fascinação. Algum espírito que gostava tanto dela que não queria que ela se envolvesse com mais ninguém e deixou a mulher. Era só nesse ponto, gente. Trabalhava, tudo certo. Tudo certinho a vida dela. Mas nesse ponto ela não se relacionava com ninguém. Porque na cabeça dela era ela, namorada do Cid Moreira. Então pensem a fascinação que ela estava. E a subjugação, daí é a pior de todas, que é quando a pessoa perde o controle mental e físico dela mesma. Nesse caso, a gente já viu pessoas até, atingirem familiares com facada, sabe? Perde total o sentido e não lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Um exemplo bem chulo, que não é assim que acontece, mas só para vocês lembrarem. Lembra do filme do Exorcista, da menina? Subjugação. Porque ela perdia totalmente o controle, Então, em filme, seria esse exemplo. Esses dias fui falar isso para a pessoa. Não vi esse filme. Eu pensei, meu Deus, estou velha. Se a pessoa não viu esse filme, ainda não sabe do que eu estou falando, é porque eu estou ficando velha já. Daí, então, a subjugação é quando a pessoa perde totalmente o controle em virtude de um obsessor que está comandando no lugar dela. Quais são as consequências da obsessão? Então, o primeiro deles, mais comum, isolamento social. Porque eu estou me sentindo sozinho, ninguém me entende, e o espírito obsessor quer mesmo que você se isole e não fique perto das pessoas que possam te ajudar. Medo, começa a ter síndrome do pânico, diversas coisas, não quer sair de casa, não quer dirigir, começa a ter medo de tudo. Conflitos com os familiares, com os amigos.
pode levar até a loucura, o desânimo, o vício, também que é muito comum, vício em jogo, vício em álcool, vício em drogas, porque nesse caso o espírito obsessor ele não precisa nem ter um problema contigo. Se ele desencarnou e ele era viciado em álcool e você está bebendo direto, ele quer esse fluido vital, esse fluido do álcool. Então ele vai atrás de ti por causa do álcool. E ele fica ali sugando os fluidos que você está ingerindo porque ele precisa deles. Daí se tu perguntar para o obsessor, por que você está com o fulano? Ele te fez alguma coisa? Tu não gosta dele? Não, estou com ele só porque ele está bebendo, só porque ele está fumando. Daí eu gosto disso, então eu fico perto. Doenças físicas, que a obsessão muitas vezes pode causar, pode levar ao suicídio, pode levar às psicopatias, né? E, por incrível que pareça, isso aqui foi novidade para mim estudando, a epilepsia. Porque, às vezes, o obsessor atinge... Aí, mesmo tratando, só fica com remédios depois que tu consegue manter a pessoa sem ter os casos de epilepsia. Como que funciona, então? Falamos da obsessão, e agora a gente fica pensando, como é que eu vou tratar? Qual que vai ser a desobsessão? Então, o primeiro ponto, esclarecer o obsessor e o obsediado. O obsediado a gente esclarece aqui no Centro Espírita, conversando, fazendo atendimento fraterno, com as palestras. E o obsessor, a gente esclarece ele na reunião mediúnica. Então, traz o nome aqui para o Centro Espírita, é aberto o campo da pessoa, tratado o obsessor. Demonstra a participação do enfermo. O enfermo, a pessoa que é obsediada, ela tem que participar. Isso aqui não é um jogo que tu vai jogar sozinho. Não é um jogo de xadrez, tu vai baixar a cabeça e é isso aí. Precisa de ajuda. Tem que entrar em campo. O obsediado tem que entrar em campo para jogar, senão não dá certo. Você tem que querer. Porque, lembra que eu falei do começo da radiofrequência? São os teus pensamentos. Então, se você ficar, não policiar os teus pensamentos, não há trabalho no Centro Espírita que resolva. Tanto que às vezes a gente atende a pessoa aqui uma vez. Dá 15 dias, atende de novo. E depois de novo. Quando vê a pessoa está sempre aqui. Porque é feito o trabalho no Centro Espírita, mas ela não está se ajudando. Então você precisa também ter um pouco de autocontrole, né? Nós precisamos controlar o nosso pensamento para não dar entrada dos espíritos obsessores. E utilizar a terapêutica espiritual para a cura da obsessão. Qual que é essa terapêutica? É a prece diária, né? O ideal é que quando a pessoa está passando por um processo obsessivo maior, que seja diária. Fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. A reforma íntima nossa, que é constante. Água fluidificada. Tu vem para a palestra, traz sua garrafinha com a água cheia, que eles fazem a fluidificação da água e durante a semana tu vai tomando ela. Os passes, que nós temos o passe coletivo, e para quem sentir necessidade tem também o individual. E a desobsessão, que pode ser feita através da reunião mediúnica. A autodesobsessão, como que eu mesma posso me ajudar nesse processo? Eu sei que é ruim ler, mas é interessante a frase. Ninguém se engane, o obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. Então não adianta os médiuns trabalharem, a família ajudar, todo mundo trabalhar e o obsediado não. Ele precisa querer ajuda e precisa trabalhar nisso. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então veja, ainda que seu primitivo obsessor se regenere, o obsessor pode ter ido embora. Se você não se ajudar, se o obsediado não se ajudar, outro obsessor vem. E você pode também ficar se auto-obsediando. Então, é muito importante a nossa consciência, a nossa autoajuda, o orar e vigiar para que esses novos espíritos não venham, para que a nossa vibração não baixe. Para finalizar, uma frase do Buda. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. E tem um ditado popular, né, que é diga-me com quem andas que eu direi quem és. Na obsessão é diga-me o que pensas que eu direi com quem andas. Então, pessoal, o recado que eu quero deixar para hoje é orai e vigiai.
Vigiem os seus pensamentos, vigiem a sua mente, a sua vibração, a sua energia, que aí ninguém vai precisar ter medo de espírito obsessor, ninguém vai precisar se preocupar com isso, que eles não vão conseguir atingir a frequência de vocês. E tirem da mente que o obsessor é uma pessoa má, que está te prejudicando constantemente, que todos nós temos problemas na nossa vida, temos tristeza, temos raiva, isso é normal da gente, né? Normal do ser humano, que a gente não pode deixar que isso domine e tome conta a ponto de dar entrada para uma obsessão. Esses espíritos obsessores, o que querem, na verdade, é amor, é carinho, é perdão, principalmente, né? Aprender a perdoar, para que eles também se livrem desse mal, dessa energia que às vezes fica sobrecarregando neles, e que eles possam seguir a vida conforme lhes foi determinada. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Então, gostaríamos de agradecer pela bela explanação. Obrigada, Lu. E nos dirigimos nesse momento para o passe coletivo, diminuindo a luminosidade, convidando os trabalhadores e vocês podem fechar os olhos, se conectar com essa energia que agora será doada, será transmitida pela espiritualidade e os trabalhadores. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando estou em mansidão e ternura. Quando estou em contemplação e respeito, quando as palavras fluem sem esforço algum, sem ensaio algum, articuladas e belas. Do lugar em mim onde eu e ele nos encontramos e brincamos de roda. Quando nelas incluo as pessoas que têm nome e aquelas que desconheço existirem, e os meus amores e os meus desafetos. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando o medo me acompanha, sem que a coragem se ausente. Quando as lágrimas nascem apenas de um alegre e comovido sentimento de gratidão. Quando caminho com rara confiança que só as crianças, que ainda não doem, costumam experimentar, já que infelizmente algumas começam a doer muito cedo. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando sou capaz de pressentir o sol, mesmo atravessando uma noite longa e escura. Quando posso cruzar desertos com a clara convicção de que a vida não é feita somente deles. Quando consigo olhar para todas as experiências, sem que aquelas que me desconcertam me impeçam de valorizar as que me encantam. Quando as tristezas que repentinamente me encontram não atrapalham a certeza da sua impermanência. Que Deus ouça também as preces que lhe dirijo quando me parece que eu não acredito em mais nada. Quando sou incapaz de ver qualquer coisa além do foco onde coloco a minha dor. Quando não consigo articular meus pensamentos nem entrar em contato com alguma doçura que me faça lembrar das coisas que realmente nos movem. Quando não lhe dirijo nenhuma prece, nem com palavras, nem com um sorriso enternecido, quando dou de cara com uma flor, um pôr-do-sol ou uma criança. Que ele me ouça com o seu ouvido amoroso e me acolha no seu coração, porque é exatamente nesses momentos que eu não consigo ouvi-lo em mim.
Que assim seja. Desejamos uma boa noite e que todos retornem em paz para seus lares.